Eu sou bem nerd, não dá pra negar. E como um bom nerd eu gosto muito da Marvel. E dos grupos de super-heróis da Marvel, o que eu mais gosto são os X-Men. Porque os X-Men eles servem como metáfora para uma série de questões e lutas de minorias. Provavelmente você já ouviu uma comparação de que o Professor X e o Magneto seriam um paralelo ao Martin Luther King e o Malcolm X. Se você não viu essa comparação, eu vou mencionar ela mais pra frente nesse vídeo, você vai ficar sabendo. Mas tem uma coisa que X-Men fala bastante, mas não de uma maneira tão óbvia, acaba sendo uma maneira um pouco mais sutil que ele traz, que é algo que a gente debate muito aqui no canal e na igreja de Santa Cher também, que é sobre marca. Quanto mais marcas de um grupo oprimido você carrega, mais oprimido você vai ser. Me diz o seguinte, qual a diferença entre mutantes como, por exemplo, a Jean Grey e o Gambit para mutantes como o Fera e o Noturno? No mundo de X-Men, que é um mundo em que os mutantes eles são perseguidos e odiados pela população que não é mutante, quando você tem uma aparência como a do Fera e do Noturno, que são azuis e peludos, as pessoas batem o olho em você e imediatamente sabem que você é mutante. Então você é excluído muito mais rapidamente. No primeiro olhar você já é excluído. Mas se por outro lado você tem a aparência como a da Jean Grey, ou do Gambit, ou até a do Scott, né, do Ciclope, que ele pode botar o óculos o tempo todo, mas tirando o óculos, ele tem uma aparência como a de uma pessoa não mutante. Esses personagens, eles podem se passar por pessoas que não são mutantes. E a não ser que eles mostrem seus poderes, muita gente nem vai saber que eles são mutantes. Então eles acabam tendo privilégios que outros mutantes não têm. A opressão demora um pouco mais para chegar neles. E dependendo de como eles agirem, a opressão, determinados pontos dessa opressão, nem vai chegar. É claro que viver escondendo quem você é não é certo. A própria Mística, que é azul, que as pessoas batem o olho e sabem que ela é mutante, ela já disse isso algumas vezes. Ela tem orgulho de ser mutante, então ela não quer viver sua vida usando outra aparência para se esconder. Ela quer poder viver sua vida com aquela aparência azul dela. Então, apesar de a pessoa que se esconde ela tem determinados privilégios, o fato de você precisar esconder quem você é ainda é uma violência. Mas isso não nega os privilégios de uma pessoa que tem a opção de se esconder. Agora, mesmo que um mutante como a Jean Grey seja abertamente mutante, que todo mundo sabe que ela é mutante, ela ainda vai ter mais acessos na sociedade do que mutantes com aparências como a do Fera. Existem vários quadrinhos dos X-Men em que o Professor X e os alunos dele estão planejando aparições públicas dos mutantes para falar politicamente em favor dos direitos dos mutantes. Então eles começam a usar algumas estratégias de mídia, de marketing, e elas sempre passam por quais mutantes devem aparecer para que as pessoas aceitem mais os mutantes. E aí, além da questão da aparência, né, eles acabam preferindo quase sempre mutantes com uma aparência de pessoas não mutantes e não mutantes de outras cores, peles escamadas e pelos. E também eles acabam preferindo mutantes que tenham poderes de cura, poderes defensivos e não poderes ofensivos, como, por exemplo, o Ciclope. Isso tudo que eu falei ilustra duas coisas que a gente fala bastante na militância, que são passabilidade e higienização. Passabilidade é o quanto uma pessoa que é de determinado grupo oprimido consegue andar pela sociedade em geral sem que as pessoas saibam que ela pertence a esse grupo oprimido. Por exemplo, na série One Day at a Time, é uma família latina, mas a Helena, já foi dito mais de uma vez, que ela passa por branca. Muita gente bate o olho nela e não sabe imediatamente que ela é latina. Acham que ela é branca, que ela é caucasiana. Ao contrário do irmão dela, que tem uma pele mais escura, e ele sofre coisas que ela não sofre. Ainda que a Helena tenha muito orgulho de ser latina, que ela não esconda o fato de ser latina de ninguém, isso ainda faz ela ter privilégios em relação ao irmão dela, que sofre racismo muito mais frequentemente. Em Pose, logo no primeiro episódio, a Elektra e a Blanca estão brigando, e a Elektra começa a dizer que ela é muito superior à Blanca, e uma das coisas que a Elektra diz que ela é superior à Blanca é que ela consegue andar à luz do dia na cidade e ser bem tratada em qualquer lugar como uma mulher cis seria. Ou seja, ela consegue andar por aí sem que as pessoas saibam
que ela é trans. E aí a gente entra na questão da higienização. Higienização é quando alguns membros dos grupos excluídos conseguem acesso a espaços da sociedade geral que exclui esses grupos. Só que esses membros dos grupos excluídos, eles têm um pouco mais de passabilidade, eles são mais palatáveis a essa sociedade. E aí a sociedade que aceitou esses poucos membros desses grupos excluídos usa o fato de ter colocado esses membros dos grupos excluídos lá dentro para dizer que eles na verdade não têm problema com grupos excluídos. Vou dar um exemplo. Você vê em determinadas novelas, séries, filmes, atores e atrizes negros de pele mais clara, de traços mais finos, e aí os atores negros retintos de traços mais marcados, eles são excluídos ou conseguem papéis menores. Mas, pelo fato de terem botado atores e atrizes negros de pele clara, dizem que, não tem racismo, aqui aprova essa pessoa. Isso não quer dizer que negros de pele clara e de traços mais finos não sofrem racismo. Mas pessoas retintas e de traços mais marcados sofrem bastante mais, sofrem de uma maneira mais cruel e nunca são incluídos primeiro. Quando a gente vê um gay menos afeminado sendo incluído, dizem, a gente recebe todos os LGBTs, mas a gente vai ver, não tem uma pessoa trans, não tem um gay preto, não tem um gay afeminado, não tem uma lésbica mais caminhoneira. Então a sociedade preconceituosa, ela até sai da zona de conforto, mas sai por 1 milímetro. Para dizer o quê? Nossa, nós saímos, olha como a gente está incluindo. Só que quem eles estão incluindo são, na verdade, pessoas que são muito, muito, muito próximas das pessoas que sempre tiveram lá. Se você, como eu, foi adolescente nos anos 2000, você via Bom Dia e Companhia e tinha o desenho do X-Men Evolution, os X-Men novamente. E aí teve uma discussão lá para as temporadas mais avançadas da série que eu gostei muito. A série introduziu um personagem que não existia nos quadrinhos, que era o Spike, que ele era sobrinho da Tempestade e ele tinha o poder de atirar pedaços de osso pela mão, pela pele e tudo mais. E ele estava na puberdade, e no mundo dos X-Men, a puberdade é um momento em que poderes começam a se desenvolver mais. Então, lá pelas tantas, o Spike, que está lá no meio da adolescência, com seus 15, 16 anos, começa a ter um desenvolvimento diferente dos poderes dele. Os ossos que ele atira começam a virar placas de osso pelo corpo dele, e começa a ficar mais difícil para ele esconder quem ele é. Começa a ficar mais aparente o fato de que ele é mutante. Chegando a um ponto de que, de fato, é impossível, porque ele começa a ter umas formações ósseas saindo das costas que são muito grandes. Então, ele encontra um grupo de mutantes que vive nos esgotos da cidade, no subsolo da cidade, que são todos mutantes que têm aparências que não permitem eles a terem passabilidade e que eles vivem excluídos da sociedade. E aí a gente vê que existe essa diferença entre os mutantes que vivem no Instituto Xavier, que são mais higienizados, e outros mutantes que acabam sendo mais excluídos pela sociedade. E o Spike se junta a esses mutantes e ele explica que esses mutantes entendem muito mais a experiência dele do que os outros mutantes do Instituto Xavier conseguiriam. E o fato de determinadas pessoas, de determinados grupos, terem mais passabilidade e conseguirem ser mais aceitos pela higienização, isso acaba moldando a forma como as pessoas militam. Por exemplo, pessoas menos marcadas de determinados grupos tendem a ter um discurso um pouco mais moderado, enquanto pessoas mais marcadas, consequentemente mais excluídas, têm um discurso dito como mais radical. E quando eu falo de radical, eu falo de encarar o problema pela raiz, olhar para a raiz do problema. E problemas estruturais, eles têm em sua raiz a própria estrutura da sociedade. Então, se você quer ser radical e mudar problemas a partir da sua raiz, determinadas coisas, você vai ter que mudar muita coisa na sociedade, e aí as pessoas começam a achar que você está viajando muito, quando na verdade coisas como racismo, machismo, LGBTfobia são muito encruadas na nossa sociedade, a gente vai precisar fazer muita coisa para modificar. E aí o discurso dessas pessoas, ele ataca muito a zona de conforto de quem está super tranquilo, então essas pessoas acabam sendo vistas como mais violentas. Mas a gente esquece que uma pessoa que é vista como radical, como violenta e como difícil de lidar, também sofreu violência da sociedade, também viveu numa sociedade que não quis lidar com ela e viveu numa sociedade que era radical, no muitas vezes querer acabar com a vida dela. E mais uma vez, X-Men tem um exemplo disso com o Professor X, o Professor Xavier e o Magneto.
Os dois sofrem preconceito da sociedade por serem mutantes, mas a vida que eles levaram foi muito diferente. O professor Xavier ele teve uma vida muito mais confortável, ele pôde se desenvolver, pôde estudar, enquanto o Magneto ele sofreu na mão dos nazistas, inclusive. Então ele teve uma infância, uma juventude muito mais difícil, muito mais doída. Isso moldou muito a forma como os dois encaram o preconceito que os mutantes sofrem. Inclusive, o próprio Stan Lee chegou a dizer que ele não via o Magneto como vilão, mas como alguém que tem um ponto de vista diferente do Professor Xavier, mas que luta por um ideal parecido. Enquanto o Professor Xavier acredita que pode haver um diálogo entre os mutantes e os não mutantes, para os mutantes serem incluídos na sociedade, o Magneto acredita que não. O Magneto acredita que nunca serão aceitos, que os mutantes nunca serão aceitos. Então os mutantes, eles têm que fazer com a sociedade o que a sociedade quer fazer com eles. Eles têm que vencer a sociedade enquanto a sociedade não vence eles. Porque se eles não vencerem a sociedade, eles vão ser vencidos. De certa forma, isso é um paralelo da forma como Martin Luther King e Malcolm X encaravam as questões raciais nos Estados Unidos. Eu não sou especialista na história de nenhum dos dois, tem vídeos, tem livros, tem documentários que se aprofundam muito mais, mas o Martin Luther King ele era muito mais pelo diálogo, enquanto o Malcolm X era um pouco mais combativo. Eles não eram inimigos, inclusive eles viveram na mesma época e se encontraram algumas vezes e tinham uma boa relação. Mas o curioso é que o Martin Luther King, que queria uma sociedade integrada, no final da vida ele foi ficando um pouco mais radical. Enquanto o Malcolm X, que ele acreditava que as pessoas negras só teriam mais paz para viver sem serem mortas quando se separassem da sociedade branca e racista, no final da vida ele foi ficando um pouco mais aberto ao diálogo. E o Martin Luther King, apesar de ser aberto ao diálogo, ele era considerado uma pessoa muito perigosa para os Estados Unidos. Muita gente conservadora e racista acreditava que ele era perigoso, justamente porque acabava que o discurso dele chegava em muitas pessoas, inclusive muitas pessoas brancas. E o Martin Luther King foi assassinado. O fato do discurso do Martin Luther King chegar em mais gente significa que a militância dele era mais correta que a do Malcolm X? Significa que a militância do Professor Xavier é mais correta que a do Magneto? Não. Significa que é pior? Também não. Significa que são dois lados e que os dois lados estão buscando a sua maneira, a melhor forma de seus grupos viverem em paz, de seus grupos continuarem vivos. Então, antes de criticar a forma como uma pessoa luta, vamos entender a história dessa pessoa, como essa opressão se manifestou na vida dessa pessoa, que às vezes é diferente da maneira como se manifestou na sua vida ou na vida dos seus amigos, dos seus familiares. E aí vamos entender como a história de vida dessa pessoa fez a pessoa chegar no ponto em que ela está hoje, compreender antes de julgar. Ninguém nega que todos os membros de um grupo oprimido, eles sofrem opressão. Mas a gente também precisa parar de negar que quanto mais marcas de um grupo oprimido uma pessoa carrega, seja na forma que ela fala, na forma que ela se veste, na forma que ela usa o cabelo, na cor da pele dela, nos traços dela, mais ela vai sofrer opressões. E as opressões que a gente sofre, elas também determinam a história da nossa vida e a forma como a gente vai lidar com esse mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. O que você achou? Você já tinha pensado por esse ponto? O que mais você aprendeu com os X-Men ou com super-heróis? Que lições de militância, de lutas de minorias você aprendeu com eles? Me diz aqui nos comentários e não deixa de se inscrever também no canal, porque a gente sempre vai ter vídeos aqui falando da questão LGBT. A gente quer trazer muitas conversas que a comunidade LGBT precisa ter. Então por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!